Saudações pesadas, moçada, é o seu peso do dia chegando mais uma vez para trazer muito mais peso na sua vida. E antes de começarmos o assunto de hoje, como sempre faço, peço para você que ainda não se inscreveu no canal, que vá lá, que o faça, deixe lá o seu like, que isso aí é legal para o canal ir crescendo devagarinho, né? E hoje, moçada, o assunto é esta coisona aqui, ó. Esta coisa sísmica que eu tenho aqui em mãos, que é um baixo elétrico, ou contrabaixo, ou chame do jeito que vocês quiserem, tá? Por que que eu tô dizendo que é uma coisa sísmica? Porque isso aqui é um verdadeiro terremoto sonoro, embora muita gente nem saiba que isso aqui exista. Então é por isso que nós vamos fazer esse vídeo hoje, que eu queria falar um pouco, conversar um pouco com vocês a respeito do baixo no rock and roll. Um instrumento tão importante, tão fundamental, tão indispensável, e muita gente até nem sabe que ele existe direito. Então, primeiro nós vamos falar um pouquinho da história disso aqui, né? E depois da sua importância. O contrabaixo, primeiro o nome dele, né? Por que esse nome contrabaixo? De onde veio isso aí? Por que esse nome aí, contrabaixo? Por que isso? Ó, isso aí, moçada, ele veio, o baixo, na verdade, ele foi inventado há muito tempo, foi inventado lá no século XV, obviamente ele não era desse jeito aqui, né? Isso aqui é um baixo elétrico, tá? No século XV, para quem não sabe, né? Acho que vocês sabem, mas para quem se esqueceu, não tinha eletricidade, então era um baixo acústico, que era um negócio muito diferente disso aqui, como nós vamos falar um pouco mais à frente. Mas primeiro eu vou falar do nome disso aqui. É que, assim, naqueles cantos líricos, aquelas coisas que tinha lá no comecinho da Idade Moderna, lá no final da Idade Média, início da Idade Moderna, existia dois tipos de vozes. Existia a melodia principal e a melodia secundária. A melodia principal era feita com vozes mais agudas, as frequências mais altas. E a melodia secundária era com as frequências mais baixas. Olha aí, baixas. Tá? Frequências mais baixas com as vozes mais graves. E essa melodia secundária era chamada de contracanto, que é o que dava, então, aquele contraponto no som mais agudo da melodia principal. Então, os instrumentos que tocavam com essa frequência mais baixa, mais grave, né, que acompanhavam a melodia secundária, que era o contracanto. Então, o baixo foi criado exatamente para fazer a música desse contracanto, então por isso que ele foi chamado de contrabaixo. E depois, com o passar do tempo, ficou simplesmente baixo, mas tem muita gente que chama de contrabaixo ainda, né? E ele era, então, né, durante muito tempo, ele foi um instrumento acústico, assim como a guitarra, que era também o violão acústico, né? Só que para dar esse som extremamente grave, assim, aí já entra numa seara da física que eu não entendo nada, porque quando eu estava na escola, sabe, moçada, eu era péssimo em exatas, tá? Então, se vocês quiserem maiores detalhes, pergunta para alguém que entenda de física aí, mas o que eu sei disso aí é que essa frequência do baixo tem muito a ver, né? O som grave, o som agudo, tem muito a ver com, não só com a espessura, mas também com o comprimento das cordas. Então, por isso que o baixo tinha aquelas cordas espessas e longas. Então, por isso, aquele instrumento bastante grande, tinha mais de 2 metros de altura, e o bojo dele é enorme. Então, parecia um violão gigantesco, né? Tanto é que até hoje existe, né, o baixo acústico, e o pessoal toca em pé, com ele equilibrado aqui do lado, né? E eu acho que para quem ainda tem dúvida a respeito de como é que é esse aparelho aí, esse instrumento, desculpe, tem um videoclipe do Police, que ficou muito famoso nos anos 80, que é de uma música que fez muito sucesso, Every Breath You Take, que o Sting, no videoclipe, aparece tocando baixo daquele lá. Então dá uma olhadinha lá, Every Breath You Take, do Police, que o Sting toca um baixo acústico desse. Não sei se ele usou isso aí na gravação de estúdio, mas no videoclipe é um baixo acústico lá, muito grandão, muito bonito. Então, moçada, mas aí com o passar do tempo, né, a mesma história da guitarra, a guitarra, ela se transformou num instrumento elétrico no século XX, né, para dar mais efeito, para dar mais som. Então colocaram um corpo rígido no que era o bojo do violão, fizeram um instrumento de corpo rígido, colocaram lá uns captadores, ligaram um amplificador e tivemos a guitarra elétrica. O baixo foi a mesma história.
E muita gente, e para que isso? Para ele ter uma melhor sonoridade nas big bands, né? Lá da década de 30 para frente, lá, quando o jazz também passou a se desenvolver nos Estados Unidos, aquela coisa toda. Porque muita gente acha que o primeiro modelo do baixo elétrico foi o do Léo Fender, né? O Precision Bass lá de 1951. Mas na verdade não foi. Na verdade, o primeiro modelo foi de um inventor chamado Paul Tutmarc, que em 1935 patenteou o primeiro baixo elétrico, o Audiovox Bass Fiddle. E depois essa Audiovox aí acabou produzindo esse baixo, produziu amplificadores também. Mas é claro, né, aquela história, uma indústria importante, mas o negócio só desenvolveu mesmo quando caiu nas mãos do Léo Fender, que a Fender lá, o Léo Fender tinha aquele negócio, o toque de Midas lá, quando ele tocava virava ouro, né? E a partir ali da sua guitarra Telecaster e Stratocaster, as guitarras, né, Telecaster e Stratocaster, também surgiu o baixo lá, o Fender Precision, também com o designer da Stratocaster. E acabou virando uma coisa aí que, aí, né, teve a grande difusão. E foi embora sem parar. Até porque, além da melhora do som, o caso que a guitarra quando passou do violão acústico para a guitarra elétrica, a diferença foi só a questão do volume do som e dos efeitos, né? Porque para transportar um violão e transportar uma guitarra dá praticamente na mesma, né? A guitarra é só um pouquinho menor, o bojo ali, porque não tem o bojo, mas ela é mais pesada também, então dá mais ou menos na mesma. Agora, para você transportar um baixo acústico e transportar um baixo elétrico, a diferença é muito grande, porque o baixo acústico é um negócio muito grande. Embora ele não seja assim tão mais pesado do que o baixo elétrico, né? Porque o baixo elétrico é... O baixo acústico é madeira oca, né? O baixo elétrico é madeira rígida. Então ele acaba ficando pesado também, mas o tamanho muito mais compacto, muito mais fácil. Mesmo o baixo sendo um pouco maior do que a guitarra. O braço do baixo, por aquelas questões de comprimento da corda, que nós já falamos, né? Ó, o braço aqui, né? Que pega aqui desde do bojo aqui até as tarraxas. O braço do baixo é um pouco mais longo do que o braço da guitarra, mas mesmo assim, um aparelho muito mais compacto se comparado ao baixo acústico. E o baixo, ele não é um negócio que tem muitos efeitos, mas ele ligado no amplificador, ele fica com o som muito mais potencializado e aparece muito mais. E aí que vira esse terremoto que eu falei para vocês aqui do baixo sísmico, né? Mas aí então, moçada, então essa aí é a história do contrabaixo ou baixo, chame como você quiser. Né? No inglês é o bass ou bass guitar, né? Que eles falam lá. Muito bem. Mas qual é do baixo, então, na música, no caso aí? O baixo é aquele instrumento que ele não aparece muito, porque, principalmente falando do baixo, nós estamos falando aqui do baixo no rock and roll, nós vamos falar do baixo no rock and roll, tá? E no rock and roll, o que impressiona? Bom, no rock and roll chama muita atenção os vocalistas, sempre, né? Os frontmen, já tem aqui vídeo que fala dos frontmen, dá uma olhada lá, né? Chama muita atenção também os guitarristas, né? Tem também aqui um vídeo sobre guitarristas, tá? Por causa dos solos, aquelas coisas todas lá. O baterista também chama muita atenção, porque os bateristas, eles gostam de ser bastante assim, se colocam lá meio atléticos, né? Faz aqueles negócios lá, aquelas piruetas, aquelas coisas todas. Não precisa até, viu? Para tocar bateria, parece que para tocar bateria o cara tem que se arrebentar, não precisa. Vide, por exemplo, qualquer clipe aí, ou qualquer show do Rolling Stones, você vai ver o Charlie Watts, lá você vê que ele fica quietinho lá naquele cantinho dele lá assim, tá. Ainda mais nos últimos tempos, que ele tava meio veinho, toca pra caramba, ou tocava pra caramba, infelizmente ele já se foi, né? Tocava pra caramba e não fazia, não era espalhafatoso, mas os bateristas de rock and roll, principalmente os do heavy metal, do hard rock aí, adoram ser espalhafatosos, né? Os guitarristas também, os vocalistas também. Baixista, normalmente até que não, tá? São poucos os baixistas que vão pra frente do palco e aparecem ali, junto da linha de frente da banda. Temos exceções, é claro, como por exemplo, talvez a maior delas, o Steve Harris, né? O grande dono da bola lá do Iron Maiden, que com aquela, sempre teve desde os seus primórdios, né? Aquela característica de ir para frente do palco, colocar o pé esquerdo no retorno. Para quem não sabe, o retorno é aquela caixa acústica que fica virada para o palco, para que os músicos ouçam o som que tá sendo tocado, né? E ele põe o pé esquerdo ali
no retorno e canta as músicas junto com o vocalista tal. Então esse aí é um cara que apareceu bastante também sempre. Outro que sempre apareceu bastante, o Michael Anthony do Van Halen, que ia pra frente ali, se misturar ali as piruetas do David Lee Roth e as acrobacias também do Eddie Van Halen na guitarra. O Flea, do Red Hot Chili Peppers, esse, inclusive, né, que é um cara que praticamente direcionou o som da banda pro baixo, né, um cara que é o rei do slap, aquelas coisas todas lá, mas essas aí são meio exceções. Os baixistas nunca foram de aparecer muito, então tem alguns que são muito discretos, inclusive, como nós vamos falar à frente. E por que isso, moçada? Porque o baixo, no rock and roll, ele sempre foi um instrumento, assim, de marcação. O que o pessoal considerava o baixo? Ele fazia uma marcação, uma base sólida para a música, para o resto se desenvolver em cima daquilo lá. Isso é importante, é muito importante. O baixo é um instrumento fundamental para o rock and roll, para toda a música, mas nós estamos falando aqui do rock and roll. Por quê? Ele faz aquela base, a seção rítmica junto com a bateria, e se não tiver o baixo, a música não tem sustentação. É mais ou menos você fazer, querer colocar um telhado sem ter paredes, sem ter pilastras para segurar. Vai despencar tudo, tá? O baixo, então, ele é o sustentáculo da música. Sem ele, a música despenca, se perde, tá? Ele é importantíssimo, ele é fundamental, ele só não é espalhafatoso. E ele tinha também, durante o começo do rock and roll, esse estigma aí que ele devia não aparecer, ele devia fazer a marcação apenas para sustentar a música. Inclusive isso aí foi até uma questão levantada lá pelo Jimi Hendrix, na sua banda Jimi Hendrix Experience, e também na Band of the Gypsy, né, outra banda que ele teve lá, porque o Jimi Hendrix, você sabe, ele é guitarrista, né, um dos guitarristas mais criativos que já apareceram, e ele sempre tocou, na maioria, na grande, esmagadora maioria da sua carreira, que foi curta, inclusive, infelizmente, ele sempre tocou num power trio, né? Então era ele, na guitarra e no vocal, mais o baixo e a bateria. Então, e ele, como ele era muito criativo, para ele a música, ele nunca quis que a música fosse simples, né? Ele sempre gostou de muita criatividade na música. Então, ele não se incomodava que enquanto ele fazia lá seus delírios guitarrísticos, baixo e bateria também o fizessem. Mas os produtores sempre tolheram ou procuraram tolher o baixo nas bandas do Jimi Hendrix, que falavam que o baixo tinha que ficar marcando, fazendo a marcação da música para que guitarra e bateria viajassem em cima daquilo lá. E isso era um modelo seguido por quase todo mundo. Até que dois caras foram responsáveis para tirar o baixo desse lugar comum. Quem foram esses caras nos anos 60? John Entwistle, do The Who, e o Chris Squire, do Yes. Aí, é assim, né? Vai ficar aquele negócio. Quem foi o primeiro? Não tem um consenso, tá? Alguns dizem que foi o Chris Squire, outros dizem que foi o John Entwistle. O consenso que tem é que os primeiros foram esses dois. Esses dois foram os pioneiros, né? No Yes e no The Who. E aí vieram outros. Rapidamente já vieram outros que tiraram o baixo do lugar comum. Como, por exemplo, o John Paul Jones, o Geezer Butler, o Gary Dan, o Pete Way, tá? Tava esquecendo o Pete Way do UFO. Então, baixistas fantásticos aí que rapidamente já entenderam, né? A mensagem do Chris Squire e do John Entwistle, até mesmo Paul McCartney embarcou nessa também, né? E foram os caras que já rapidamente tiraram o baixo do lugar comum e levaram esse instrumento aí para a linha de frente. Claro, ele não perdeu a sua característica de marcação, de seção rítmica, mas esses caras também mostraram que era um instrumento que podia muito mais do que isso. Embora ele não tenha muita variação sonora, como tem a guitarra, como tem o teclado, ele é mais aquele sonzão grave mesmo, mas ele pode variar muito, ele pode fazer muitas escalas, muitas subidas, muitos overdubs, e ele pode trabalhar muito na música, assim, costurar a música. Inclusive, chamar a atenção de vocês para a resenha que saiu recentemente aqui do Judas Priest, né? Do British Steel. Tava conferindo na Breaking the Law do British Steel para ver como o Ian Hill ali com o baixo. O baixo
parece que costura a música. Sem o baixo ali, a música não seria praticamente nada, apesar da grande performance dos demais. Não vou dizer que não seria nada, mas seria bem inferior. Então, moçada, a partir do final dos anos 60, o baixo cresceu muito na música, mas ainda ficou aquele negócio assim de não aparecer muito. Muita gente ainda não sabe muito o que é esse instrumento aqui, sabe? Parece que é aquele negócio que o pessoal vai no show, olha lá, tem lá o vocalista que deita e rola, faz 1001 piruetas ali. Os guitarristas que até, por falar em pirueta, até às vezes viram pirueta fazendo solo, rolam pro chão, aquelas coisas. O baterista lá que, né, acrobático, atlético e tudo mais. E parece que tem um cara que fica com uma guitarra estranha num canto lá quietinho e nem se mexe. Normalmente esse é o baixista, que fica com aquela guitarra estranha lá, que parece até que tem 4 cordas, né? Os caras, sei lá, mas aquele cara fica lá, fica quieto lá, não sei o que aquele cara tá fazendo. O que aquele cara tá fazendo? Ele tá dando segurança para que todos esses malucos aí façam as suas maluquices à vontade. Se não fosse aquele cara lá, tava perdido. Mas é claro que não são todos que são assim, né? Como eu já falei para vocês, tem os caras que aparecem bastante. E além do som aparecer bastante, né? O baixo também começou a se popularizar mais com esses baixistas célebres, como eu falei para vocês aí. Até falo para vocês, ó, esse sexteto é imbatível, viu, moçada? Ó, se você pegar aí, ó, John Entwistle e Chris Squire, e depois John Paul Jones, Geezer Butler, Gary Dane e o Pete Way. Para quem tem alguma dúvida, né, que eu falei, John Entwistle do The Who e Chris Squire do Yes. Os outros eu nem falei, que achei desnecessário, mas vou falar. John Paul Jones, Led Zeppelin, Geezer Butler, Black Sabbath, Gary Dane, Uriah Heep e já falei, o Pete Way do UFO, né, ou UFO, como queira. Muito bem, moçada, mas aí vieram outros caras que fizeram o baixo aparecer bastante também, e principalmente por causa até dos Power Trios. Lembra lá do Power Trio? Que toda a história parece que começou no Power Trio lá do Jimi Hendrix, né? Mas os Power Trios um pouquinho diferentes daquele, porque no Jimi Hendrix, nos trios do Jimi Hendrix, ele era o guitarrista e o vocalista, ele fazia o vocal. Mas pintaram alguns outros Power Trios aí, em que o vocalista era o baixista. Então aí também o baixo começou a ficar mais célebre por causa de figuras célebres dessas bandas aí, como por exemplo, Geddy Lee do Rush, né? Um cara aí que, um baixista fantástico, o Rush também, o baixo do Rush é monstruoso, espantoso, maravilhoso. O Lemmy Kilmister do Motorhead, né, que mais surrava o baixo que outra coisa, mas um cara extremamente carismático e mostrava lá o seu maravilhoso Rickenbacker, né? Um dos papas aí dos instrumentos musicais, né? O famosíssimo baixo Rickenbacker. E também o Glenn Hughes, que nos anos 70 começou no Traps como baixista e vocalista, e depois passou para o Deep Purple e continuou também fazendo linhas de baixo maravilhosas ali no Deep Purple. Mas tinha lá os senhores discretos. Uma coisa que é curiosa. Aí fica um misto de discrição e de muita conspicuidade, né? O Gene Simmons. O Gene Simmons, para quem tem alguma dúvida, ele também sempre foi o baixista do Kiss, né? E sabe por que ele foi baixista? Até por causa da diferenciação desse negócio. Ele sempre quis ser um cara diferente, sempre quis chamar atenção, né? Quando ele foi começar a tocar alguma coisa, ele começou, a primeira ideia dele era tocar guitarra, mas ele sacou a seguinte situação lá nos Estados Unidos, lá do comecinho dos anos 70, que ele viu que guitarrista tinha muitos, baixista tinha poucos. Então ele passou pro baixo, porque ele achou que com o baixo ele ficava mais diferentão. Só que aí, quando o Kiss começou, ele sempre foi uma das figuras mais destacadas da banda, né? Que é uma banda que tinha aquelas figuras sui generis, ele era uma das sui generis, se não a mais, né? Mas não pelo baixo até, mas mais pela sua caracterização, né? O vampiro lá, o demon, aquelas coisas lá, e negócio de cuspir sangue, cuspir fogo, aquela língua imensa, aquela sua postura intimidadora e tudo mais, né? Tanto é, mas pelo baixo até que nem tanto. O baixo dele só foi chamar a atenção mesmo no início dos anos 80, quando ele introduziu o baixo machado, né? Até depois nós vamos falar um pouquinho desse negócio de design, o baixo, vamos falar agora. O baixo nunca variou muito de design também, né? Sempre teve mais, como eu falei para vocês, o consagrado design Stratocaster do
do Fender, né? É claro que tem designer, você vai ver na internet, você vê N designer, mas ao longo dos tempos você vê as bandas aí, é difícil você ver um baixo diferenciado. Normalmente é esse Stratocaster que é esse aqui, tá? Esse aqui é até um pouquinho, esse aqui é o Ibanez, você já viu aqui, né? Que faz tempo que eu tô segurando aqui a tarraxa dele. Esse aqui é até um pouquinho diferenciado, que ele tem uma das partes aqui um pouco mais longa e tal. Eles sempre procuram sair um pouco fora, né? Não é o desenho do Fender é só o Fender mesmo, tá? É uma questão de patente. Então os outros eles fazem parecido, mas um pouco diferente, né? Mas normalmente segue esse design aqui do Stratocaster do Fender. Tem alguns outros, que nem o famoso baixo violino, né, que parecia um violino lá, ou parecia um baixo acústico em miniatura do Paul McCartney, né? Esse Machado aí do Gene Simmons também, os mais célebres. O Michael Anthony também, por algum tempo ele usou um baixo que imitava uma garrafa de Jack Daniels e aquelas coisas todas lá, né? Mas o Gene Simmons aí, o baixo dele foi chamar a atenção quando ele introduziu aquele baixo Machado no começo dos anos 80. E quando o Kiss tirou a maquiagem, né? O Gene Simmons, vamos dizer assim, a importância dele visual no palco caiu muito. O Paul Stanley, que era o frontman, acabou aparecendo mais nisso aí. Então ele, apesar de ser um cara assim, de aparecer demais, mas não por causa do baixo, no caso, tá? Como por causa do baixo, você vê, ele era meio discretão também. Ele passou, na época que o Kiss tirou as máscaras, ele passou a ser um baixista meio discretão ali no palco. Mas nem tanto quanto alguns outros, tá? Alguns outros eram os campeões dos discretões. Eu vou citar alguns para vocês. Por exemplo, o Cliff Williams do AC/DC. O AC/DC sempre teve aquela postura assim, né? Bateria no fundo do palco e duas linhas de dois, né? Parece o futebol, com aquelas linhas de quatro, aquelas coisas. Duas linhas de dois, né? Na frente, os extremamente exibicionistas, o vocalista Bon Scott e o Brian Johnson, que veio depois, qualquer um dos dois, a mesma coisa. E o guitarrista solo Angus Young, né? Com as suas piruetas e tudo mais que você imaginar ali. Atrás deles, ao lado da bateria, ladeando a bateria, né? Que eles faziam até backing vocals com microfones com pedestal, que eles não saíam do lugar mesmo. O guitarrista base, Malcolm Young, e o baixista Cliff Richards, que ficavam praticamente paralisados ali na frente da bateria, só que fazendo aquelas bases maravilhosas para os outros lá deitarem e rolarem ali na frente. Senão não seria possível, né, moçada? Então, esse aí um dos discretões da vida. Que é outro discretão também, o Francis Beatles, que durante milênios tocou no Scorpions, também um cara que quase não aparecia, passava despercebido. O próprio Ian Hill, do Judas Priest, não falando do som, tá? O som, demais. Mas assim, a postura, né? E tinha também os caras que gostavam de aparecer mais, né? Até pela competência, que nem, por exemplo, o Billy Sheehan, né? O próprio Flea, esses caras, o Steve Harris, outro discretão também, o Steve Dawson, lá do Saxon, e tudo mais. Então, moçada, esse instrumento é fantástico, mas ele tem, assim, essa ambiguidade, né? Você pode tanto fazê-lo ficar... É fantástico até por causa disso. Você pode tanto fazê-lo ficar, assim, naquela base inflexível, fazendo só o alicerce da música, como você pode levá-lo para a linha de frente também. E o próprio baixista pode ser tanto o Mr. Discreto da banda, como pode ser também um cara de aparecer bastante, porque isso aqui permite que ele faça isso, né? Mas eu vou falar mais algumas curiosidades. Alguns caras que apareceram bastante também, não é muito baixista que aparece por aí, né? Alguns, como eu falei para vocês, alguns apareceram pela liderança que tem na banda, como o Flea, do Red Hot Chili Peppers, o Steve Harris, no Iron Maiden. Alguns por ser o baixista e vocalista de Power Trios, né, como o Geddy Lee, o Lemmy Kilmister, o próprio Sting, do Police, que eu citei lá, né, que o Police é aquela banda, assim, que eu falo dela aqui porque é uma banda que tem rock também, é uma banda new wave, mas tem uma sonzeira legal também. Agora, quanto à questão do baixo, moçada, o Police tem muito público pop que curte o Police, né? E não que o baixo não seja importante no pop também, tem muita passagem de baixo aqui, é fundamental no pop, em qualquer música. Em qualquer música o baixo é fundamental. Mas o público pop que curte o Sting, eu acho que curte o Police, acho que não tem nem ideia que o Sting tocava baixo, né? Mas tudo bem. Mas ele também é um cara que pode dizer assim que aparece, mas por causa do vocal, vamos ser justos, não é tanto por causa do baixo. Não é que o baixo do Police é legal, mas não é tanto por causa do baixo.
Tem cara que aparece também porque era o dono, passou a ser, né, o dono da bola da banda, assim, como compositor e tudo mais, como o Roger Waters, por exemplo, no Pink Floyd, que aliás tem cara passagem de baixo também, memorável, fantástica, maravilhosa. Lembra da Time, lembra do One of These Days e por aí vai. Pink Floyd é aula de baixo. Por falar em aula de baixo, moçada, eu vou falar de um outro baixista aqui que é extremamente discreto, ninguém presta muita atenção nele, mas ouçam para vocês verem o arraso que o cara dá. O John Deacon do Queen. Moçada, pega o disco do Queen. O John Deacon é aquela história. O Queen é assim, né? Muita gente acha que o Queen era o Freddie Mercury. Tá? O Freddie Mercury e o Queen eram a mesma coisa, vamos dizer assim. Mas quem enxergava a banda como banda, tinha, claro, como figura central o Freddie Mercury, e aparecia também o Brian May, o guitarrista, né? O Roger Taylor, mais ou menos, e o John Deacon, sei lá, aquele cara lá era do Queen? Tá, era. E como aquele cara tocava? Moçada, pega um disco do Queen. Nos palcos ele era meio sumidão, tudo bem e tal. Embora ele ficasse junto ali com os três ali na frente, mas, sei lá, né? Mas pega um disco do Queen, qualquer um, ouça e preste atenção no baixo. Preste atenção nas passagens. Moçada, o Queen é aula de baixo. Esse cara é fantástico, impressionante. Agora eu vou falar de um cara que impressiona também, mas que adora aparecer. Joe DeMaio do Manowar. Moçada, aqui eu coloco até duas coisinhas para vocês verem, ó. Duas instrumentais curtinhas do Manowar, para você se impressionar um pouco com a técnica. Williams Tale e Sting of the Bumblebee. O cara arrebenta com uma velocidade. Olha, o cara é supersônico, sei lá. Tá certo que técnica não é só velocidade, né? Não é só corrida de Fórmula 1, mas ó, o cara toca pra caramba, hein? Ouça essas músicas pra vocês verem. O cara é um fanfarrão, mas toca demais. Joe DeMaio, do Manowar. E outras passagens fantásticas também, o baixo é maravilhoso. E tem até algumas coisas, algumas curiosidades aí a respeito. Olha só. Consta na história do Rainbow que o Rainbow tinha gravado o disco lá, tal, o Rising, depois teve a turnê, e aí o Rainbow trocou de formação também. Um dos caras que saiu foi o Jimmy Bain, que era o baixista, que depois tocou na banda do Dio mais pra frente. E aí a banda tava sem baixista e o lançamento e a gravação do próximo disco, o Long Live Rock and Roll, tava atrasada. Então o Bob Daisley acabou entrando, né? O Bob Daisley, um grande baixista que também tocou depois com o Ozzy, com o Ryan Heep, e um baixista fantástico. Ele que entrou no Rainbow, no lugar do Jimmy Bain, e ele apareceu nos créditos do disco lá, Long Live Rock and Roll e tudo mais. Mas consta, tem uma lenda aí que, apesar de ele ter aparecido nos créditos, ele não tocou. Porque como estava tudo muito atrasado e ele não tinha chegado ainda, quem gravou o baixo nesse disco foi o Rich Blackmore, o guitarrista. O Jimmy Bain só entrou depois pro lançamento do disco e depois pra turnê e tudo mais, né? E o Yngwie Malmsteen, depois nos anos 80, ele também passou alguns discos que ele... Yngwie Malmsteen, guitarrista, tá? Guitarrista famoso, aí vocês devem saber. Passou alguns discos aí que ele não teve baixista também. Ele tocou o baixo. Claro que ao vivo depois ele arrumou um baixista, porque ele tem só 2 braços, não tem 4, né? Mas em alguns discos ele tocou. E aí teve gente que quando o Yngwie Malmsteen apareceu, sempre tem os detratores, né? Tinha gente que falava mal, que dizia que ele era imitador do Blackmore, né? E como ele tem aquela história que o Rich Blackmore gravou o baixo lá no disco do Rainbow, e o Yngwie Malmsteen era cheio de gravar baixo nos seus discos também, diziam que ele imitava o Rich Blackmore até nisso. Então, mais uma coisinha que o baixo provocou aí, né? Quanto ao baixo, vou falar mais uma coisa para vocês do baixo acústico. Ele acabou não morrendo de vez. Ele existe até hoje, né? Em orquestras, essas coisas, mas é um negócio bastante desajeitadão. Mas tem uma banda de rockabilly, o Stray Cats, que se notabilizou, um trio também, né? Um trio também que o vocalista é o guitarrista. E a banda se notabilizou por uma seguinte situação. Um kit de bateria minúsculo e um baixo maiúsculo. Porque o guitarrista, tá, o Lee Rocker, ele sempre adorou tocar
um baixo acústico nos palcos lá, então aquele negócio gigantesco de mais de 2 metros de altura ali, que ele sempre levou para os palcos ao redor do mundo ali para tocar. Então, moçada, só lembrando, tá? Eu tô mexendo nas cordas aqui, não tá saindo nada agora porque eu desliguei o amplificador, tá? Já, tá? Porque aquela introdução que nós fizemos aqui é de uma música do Def Leppard, do baixista Rick Savage, né? Do disco Exterior, Gods of War, introdução maravilhosa, pega lá, que é um negócio lindo, 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 lindo demais. Então, moçada, fica aqui um pouco a respeito desse instrumento maravilhoso, dá uma olhadinha, ó, bonito até demais, não? Parece um espelho negro aqui, cheio de misticismo, moçada, que coisa linda. E quando toca, melhor ainda. Moçada, então, ó, até para o garoto aí que vai tocar, né, que tá querendo tocar, experimenta tocar baixo, experimenta aprender a tocar baixo, que você vai entender melhor isso aqui na música, você vê tocando junto com outros caras, a importância que tem isso aqui, todo mundo olha para você, espera que você segure ali para eles tocarem em cima, é um negócio fantástico, tá? O programa de público pode passar despercebido, mas para quem entende um pouquinho aí do que está acontecendo, é um negócio maravilhoso. Então, moçada, fica aqui essa homenagem ao grande baixo elétrico, o peso estrondoso, trovejante do rock and roll, do hard rock, do heavy metal, do progressivo. Então vai lá, curtam algumas músicas que tem um baixo maravilhoso, algumas dessas bandas que eu falei aqui, alguns desses baixistas incríveis, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!